A intuição feminina é um dos mistérios mais antigos e mais subestimados da alma humana. Ela não fala como a lógica, não argumenta como a mente, não grita como o medo. Ela sussurra, ela toca suavemente a consciência, como uma brisa que atravessa a janela da alma e deixa a mulher inquieta, mesmo sem saber por quê. Durante séculos, essa voz interior foi silenciada, desprezada, chamada de fantasia, delírio, instabilidade emocional. No entanto, Carl Jung dizia que a intuição é uma das funções mais elevadas da psique, uma ponte direta entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o divino. Para Jung, intuir é perceber sem raciocínio, conhecer sem provas, compreender sem palavras. É o conhecimento imediato que nasce do self, não do ego. E nas mulheres, esse canal é especialmente vivo, pois a psique feminina possui uma abertura natural para o simbólico, o invisível e o espiritual. O poder da intuição feminina não é superstição, é ciência da alma, e toda mulher que desperta para essa verdade redescobre um poder ancestral que sempre esteve dentro dela, mas que foi reprimido pela cultura, pela educação, pelo medo e pela necessidade de agradar. A intuição é o olhar da alma e por isso nunca mente, mas o ego, acostumado ao controle, tenta ignorá-la. Quando uma mulher começa a questionar seus sentimentos mais profundos, ela se distancia de sua sabedoria natural. Quando tenta se convencer de que está exagerando, está sensível demais ou é só impressão, ela se separa de si mesma. A intuição não traz conforto, traz verdade. E a verdade nem sempre é fácil de ouvir. Por isso, tantas mulheres sentem um aperto no peito diante de algo que não tem explicação lógica. Por isso, pressentem antes de enxergar. Por isso, reconhecem mentiras pelo tom, traições pelo silêncio, perigos pelos detalhes e caminhos certos por uma sensação de paz que nenhuma razão consegue explicar. A intuição feminina é a bússola que aponta para o que Deus está tentando dizer. E ignorá-la é como desligar o farol interno que guia a alma em meio à escuridão. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A intuição é esse olhar para dentro, é o despertar. Cada mulher carrega dentro de si duas vozes, a voz da mente que argumenta e a voz da alma que sabe. A mente pergunta, por quê? A alma responde, porque sim. A mente quer garantias, a alma quer honestidade, a mente busca previsões, a alma busca sentido. O conflito interno surge quando a mulher tenta viver de acordo com a mente, enquanto sua alma implora para ser ouvida. A intuição é a linguagem da alma, e quando ela fala, fala para salvar. Muitas mulheres aprendem desde cedo a desconfiar de si mesmas. São ensinadas a obedecer, a agradar, a seguir regras, a ser boas meninas. Mas ser boa, muitas vezes, significou calar o coração, negar o instinto, sufocar a verdade interior. O condicionamento social destruiu a confiança feminina na própria percepção, e uma mulher que não confia em si se torna vulnerável a relações tóxicas, decisões erradas, caminhos que não são seus e vidas que não lhe pertencem. Ela se perde tentando ser aquilo que esperam dela, enquanto sua alma grita silenciosamente, volta para mim. A intuição é o caminho de volta, e esse retorno é a verdadeira libertação. Jung via a intuição como uma função psíquica ligada ao inconsciente coletivo, um oceano de sabedoria que conecta todas as almas. Por isso a intuição feminina é tão rica. Ela não fala apenas do que a mulher viveu, mas também do que milhares de mulheres viveram antes dela. É memória ancestral, conhecimento herdado, sabedoria espiritual transmitida de geração em geração. Quando uma mulher sente que já viveu isso antes, não é imaginação, é ancestralidade falando. Quando pressente algo sem explicação, é porque sua alma está dialogando com esse campo maior de consciência, onde nada está escondido. A intuição feminina é uma herança sagrada, e a mulher que a honra, honra sua linhagem. No entanto, a intuição só floresce na mulher que tem coragem de silenciar o barulho do mundo
para ouvir o que Deus sussurra no íntimo. E esse silêncio não é ausência de som, mas presença de consciência. A mulher que vive correndo, reagindo, tentando controlar tudo, perde contato com sua vida interior. Torna-se barulhenta por fora e vazia por dentro. Para ouvir a intuição, é preciso desacelerar. É preciso respirar, sentir, observar. É preciso voltar ao corpo, porque o corpo é o primeiro lugar onde a intuição se manifesta. A mulher sente no estômago quando algo não está certo, sente na pele quando não é bem-vinda, sente no peito quando é amada de verdade. O corpo é o templo onde a alma fala. E quando a mulher ignora seu corpo, ela ignora a própria alma. Muitas mulheres vivem desconectadas de si porque aprenderam que sentir é perigoso, que emocionar-se é fraqueza, que demonstrar vulnerabilidade é sinal de instabilidade. Mas a vulnerabilidade é justamente a porta da intuição. É preciso estar aberta para sentir. Só sente quem está viva. Só intui quem está desperta. A intuição feminina é uma sabedoria invisível que percebe o que a mente ainda não entendeu. Ela capta sinais, energias, intenções, movimentos internos. É uma sensibilidade refinada que Deus colocou no coração da mulher como forma de proteção e de missão. A mulher intuitiva é capaz de ler o invisível. Por isso, tantas mulheres são excelentes cuidadoras, mães, conselheiras, líderes espirituais, intercessoras e guardiãs da paz. A intuição permite perceber antes de acontecer, sentir antes de compreender e agir antes de ser tarde demais. Ela é também o sinal divino que orienta vocações, relacionamentos e escolhas. Quantas vezes você já sentiu dentro de si uma certeza sem explicação? Quantas vezes ignorou esse chamado e depois percebeu que deveria ter confiado? Quantas lágrimas poderiam ter sido evitadas se você tivesse seguido aquele primeiro sussurro? A intuição feminina é a proteção de Deus disfarçada de pressentimento. E o ego, teimoso, insiste em chamá-la de exagero. Mas não é exagero. É a verdade falando antes que a vida grite. Jung dizia que ignorar o inconsciente é o caminho mais rápido para o sofrimento. Quando a mulher ignora sua intuição, ela cria conflitos internos, ansiedade, angústia e perda de vitalidade. É como nadar contra a corrente. A alma quer ir para a direita, mas a mente insiste em ir para a esquerda. O resultado é cansaço, irritação, fadiga emocional e sensação de estar fora do próprio caminho. A intuição aponta o caminho da alma. A razão aponta o caminho do ego. O equilíbrio nasce quando ambas caminham juntas, mas a razão não pode ser líder. Ela deve ser serva da alma. A mulher intuitiva não é guiada pelo medo, mas pela verdade. Não age impulsivamente, mas com sabedoria. Não se apressa, mas se move com precisão. A intuição não é impulsividade, é discernimento. Ela não grita, vai agora. Ela sussurra, espera mais um pouco. Não diz, larga tudo. Ela diz, isso não te pertence mais. A impulsividade que muitas mulheres confundem com intuição é, na verdade, ansiedade. A intuição nunca causa confusão. Ela traz paz, mesmo quando aponta um caminho difícil. A mulher que segue a intuição pode sentir medo, mas sente também uma paz profunda como pano de fundo. Essa paz é o selo do Espírito Santo. A intuição feminina amadurecida é sempre acompanhada de serenidade. Jung dizia que o self se comunica através de símbolos e sentimentos. Por isso, a intuição é uma linguagem simbólica. Ela aparece em sonhos, coincidências significativas, sensações repentinas, palavras que tocam fundo, encontros inesperados. Todo sinal é uma mensagem. Todo símbolo é uma carta enviada pelo divino. E quando a mulher aprende a interpretar esses sinais, ela percebe que Deus fala o tempo todo. Fala nos detalhes, fala nos silêncios, fala no coração. A intuição feminina também é o instrumento de cura mais poderoso que existe. Ela orienta a mulher nos momentos mais difíceis, nos relacionamentos tóxicos, nos ciclos de abuso, nas decisões profissionais, nos dilemas espirituais.
É a intuição que avisa quando algo está errado, quando alguém não é confiável, quando um ambiente está carregado, quando uma oportunidade é boa demais para ser desperdiçada. A intuição não protege apenas da dor, ela conduz ao propósito. Uma mulher que segue sua intuição não se perde. Ela pode tropeçar, mas não se desvia. Ela pode chorar, mas não desiste. Ela pode não entender o caminho, mas reconhece o chamado. E quando esse chamado vem, ela sente. Sente no corpo, sente na alma, sente profundamente, como se algo dentro dela dissesse: é aqui. Essa certeza íntima é o que diferencia a mulher intuitiva da mulher desconectada. A desconectada vive de fora para dentro. A intuitiva vive de dentro para fora. A desconectada precisa de provas. A intuitiva precisa de paz. A desconectada teme errar. A intuitiva teme trair a própria alma. A mulher que confia em sua intuição recupera sua soberania espiritual, recupera sua dignidade emocional, recupera sua força interior. Ela para de mendigar amor, atenção, validação. Ela se basta porque se escuta. Ela se honra porque se respeita. Ela se liberta porque não precisa mais que o mundo lhe diga o que fazer. Ela tem uma bússola interna que nunca falha. Essa bússola é o espírito que habita nela. A intuição é a interseção entre psicologia e espiritualidade, entre Jung e o Evangelho, entre o inconsciente e Deus. Quando a mulher escuta sua intuição, ela está escutando Deus através dela. Mas, para que isso aconteça, ela precisa curar suas feridas. O trauma bloqueia a intuição, a ansiedade confunde, o medo distorce, a autocrítica silencia. A mulher só consegue ouvir sua intuição quando sua alma está em paz, e essa paz nasce quando ela finalmente abandona o autoabandono. Quando ela se escolhe, quando ela se respeita, quando ela para de buscar respostas fora e volta para o centro de si. A intuição vive nesse centro, o self. Jung dizia que o self é a centelha de Deus dentro da alma humana. É desse ponto sagrado que a intuição nasce. Quando a mulher vive desconectada de Deus, vive desconectada de si. E quando vive desconectada de si, a intuição se torna quase inaudível. Mas quando retorna ao sagrado, quando ora, quando silencia, quando busca a verdade interior, a intuição floresce como um campo inteiro de luz. Uma mulher guiada pela intuição é uma mulher guiada pelo Espírito. E uma mulher guiada pelo Espírito transforma tudo o que toca. Ela se torna canal de cura, ponte de paz, voz de sabedoria. Sua presença muda ambientes. Sua palavra acende esperança. Sua energia abre caminhos. Ela se torna parte do movimento divino na Terra. O poder da intuição feminina é, no fundo, o poder da alma em comunhão com Deus. É o dom de sentir antes de ver, saber antes de entender, decidir antes de provar. É o dom de viver guiada pela verdade interior, não pelas expectativas externas. É o dom de ser instrumento do divino na própria vida. Por isso, se você sente que perdeu sua intuição, não se desespere. Ela não se perde, apenas adormece. E ela desperta quando você desperta, quando você silencia, quando você ora, quando você se escuta, quando você decide confiar de novo. A intuição é Deus dentro de você te guiando para onde você nasceu para estar. E quando você se permite ouvi-la, toda a sua vida entra em harmonia, porque a alma, afinal, sempre soube o caminho.